Olá a todos e a todas novamente, sejam bem-vindos ao Horizonte Humano, à série Psicologia Emocional, e hoje vamos dar continuidade com mais um episódio. Desta vez vamos falar sobre a qualidade dos afetos, ou as qualidades dos afetos. E da mesma forma que nós fizemos nos episódios anteriores, eu vou partilhar com vocês um conjunto de reflexões através de slides que fui preparando para esse efeito. Então hoje vamos falar sobre a qualidade ou qualidades dos afetos. O que é que seriam os afetos do ponto de vista mais geral, e eu gosto de tratá-los desta forma. Os afetos seriam o espaço intermédio, o espaço onde acontecem as trocas entre as emoções, os sentimentos. Os afetos seria aquele espaço, aquela fronteira entre eu, o outro e o mundo, e onde se vai desenvolvendo este intercâmbio. Eu considero que o afeto é este espaço da ligação, da troca. Nós tocamos e somos tocados pelos outros e pelo mundo. E hoje vamos falar, essencialmente, vamos refletir um pouco sobre a qualidade dos afetos, baseados nesta obra, na afetividade coletiva, de um grande autor, psicólogo social mexicano, que se chama Pablo Fernández Cristillier. O Pablo Fernández é um professor de Psicologia Social, do Departamento de Psicologia Social da Universidade Autónoma do México, e tem uma carreira internacional muito interessante, tem publicado bastantes obras sobre esta afetividade e emocionalidade mais cotidiana, mais da população comum, mais da sociedade, e traz-nos aqui ideias muito interessantes. E ele parte essencialmente destas questões mais próximas e da forma como nós vamos qualificando a nossa experiência emocional. Por exemplo, ele qualifica os afetos de quentes ou frios, e dentro do quente ele coloca atributos como suave, alto, cheio, leve, claro, no frio, duro, baixo, vazio, pesado, escuro. E nós, na nossa linguagem comum e cotidiana e mais próxima da nossa experiência corporal e emocional, nós muitas vezes usamos estas expressões para expressar precisamente o que estamos a sentir. Quando entramos num ambiente tenso, nós geralmente usamos a expressão "este ambiente está pesado". Ou depois de desabafar, sinto-me muito mais leve. Ou então esta experiência elevou-me, esta experiência retirou-me um pouco desta azáfama, deste corre-corre, não é? A tua expressão foi dura, vejam as conotações que nós utilizamos. E o Pablo Fernández, ele consegue captar muito bem isso da psicologia das massas, da psicologia social, e é através dessa sua perspectiva que nós vamos refletir. Quente e frio. As situações, objetos, os afetos são quentes, por exemplo, o calor do sangue, não é? Quando nos chove a cabeça e que faz uma pessoa corar. Ou vejam a expressão que nós usamos, estou a ferver, não é? Já me estás a pôr a ferver. Nós usamos muito estas expressões. As situações, objetos e afetos que são quentes têm esta característica. No campo das emoções podemos falar de raiva, do rancor, da violência, da agressão, da febre e das paixões febris, da sexualidade incandescente, por exemplo. Em todos nós, de certa forma, o sangue ferve. Aqui falamos de afetos que são repentinos. Isto traz-nos esta imagem de algo intenso, fulminante e fugaz também. E perante o quente e o frio das emoções, o que é que propõe Pablo Fernández? Propõe temperança e paciência. Temperança e paciência são virtudes. A temperança faz parte das virtudes cardeais, que os antigos defendiam como orientadoras para o ser humano, nomeadamente a prudência, a temperança, a justiça, entre outras. É preciso então deixar diminuir a temperatura, o rubor, a coragem, a ânsia, para que a situação resfrie, para que dessa forma melhor nos possamos mover.
Lembrem-se que emoções são vida em movimento, não é? E perante tudo isto, perante esta intensidade, é preciso paciência e prudência, mais uma vez aqui as virtudes. São afetos de temperatura, de acordo com Paulo Fernandes, a prudência e a temperatura são afetos, melhor, a prudência e a paciência são afetos de temperatura diminuída. Estão associados a uma certa dose de inteligência e sensatez que possuem as coisas mais amenas. Desta forma, os sentimentos são temperados, são mais civilizados. Vejam que os antigos falavam perante a intensidade das paixões, temperança. E a temperança não é, muitas vezes foi mal interpretada, não é deixar de viver os prazeres da vida. Aliás, o Spinoza, mais tarde, o filósofo Spinoza fala-nos muito dessa questão da temperança. Temperança não é ter uma vida insossa, temperança é poder usufruir e viver os prazeres da vida sem entrar em fastio. A ideia geral dele seria essa e é uma ideia bastante interessante. Podríamos dizer que a temperança são os primórdios da inteligência emocional, o que nós agora chamamos de inteligência emocional. Saber dosear as coisas, o quanto basta, a justa medida, não é? Claro que a prudência seria a maior das virtudes, porque a prudência tem a ver com uma certa sabedoria que influencia todas as outras virtudes. A temperança, a justiça, entre outras. Mas vamos ver um pouco o que é isto da prudência, sendo que a prudência é extremamente importante e que nos pode orientar. Vamos aqui um bocadinho recorrer ao auxílio do Tratado das Virtudes, de André Spontville. Ele diz o seguinte, ou Pequeno Tratado das Virtudes, certo assim o nome do livro, ele diz o seguinte: prudência, observa Cícero, vem de providere, que significa tanto prever como prover. A virtude da duração do futuro incerto, do momento favorável. Seria o kairos dos gregos. Os gregos dividiam o tempo entre cronos, cronológico, cronómetro, vem tudo dessa dimensão do tempo, do deus do tempo, cronos. Para os romanos seria Saturno. Mas eles falavam do tempo cronológico, mas também falavam do tempo kairos. O tempo kairos seria o tempo oportuno, o tempo vivido. E nós temos que equilibrar a nossa vida entre tempo cronológico e tempo vivido, o tempo do prazer. Não é? Então, prudência seria a virtude da paciência e de antecipação. Não se pode viver apenas no instante. Isto é interessante para as emoções. Nós devemos viver essencialmente no aqui e agora, mas a nossa vida não é apenas instante. A nossa vida é um correr, é um percurso entre passado, presente e futuro. E só assim é que a vida gira, é que a vida roda. A prudência é o desejo lúcido e razoável. A prudência é o que separa a razão do impulso, do herói do desmiolado, como nos diz André Spontville. Ela determina o que é necessário escolher e o que é necessário evitar. Assim, no homem, a prudência faz às vezes do que é nos animais o instinto. E dizia Cícero do que é nos deuses a providência. Então a prudência é essencial e a prudência seria a maior das virtudes. Isto foi apenas uma parte, regressando aqui à qualidade dos afetos. Pegando nesta dimensão do Pablo Fernandes, não é? A qualificação dos afetos entre quentes e frios. Da mesma temperatura que os sentimentos civilizados, ou seja, mais moderados, são os sentimentos gentis, uma certa gentileza. Estes não estão associados a situações frias, mas cálidas. A ternura, a bondade, a maternidade, a hospitalidade são afetos desta índole, mais aconchegantes. O frio remete-nos para a frieza e para o gelo, para situações gélidas. Existem objetos frios, situações e afetos gélidos, segundo esta terminologia do Pablo Fernandes. Por exemplo, no campo, bem o
emocionalidade e da afetividade, a crueldade, a vingança ou a indiferença, são afetos frios e calculistas. A vingança serve-se fria, dizemos nós, no sentido comum. Vamos ver agora a relação e às vezes estes atributos que nós damos a estas experiências emocionais entre o suave e o duro. O suave toca-nos com leveza, a doçura é uma forma de suavidade, o carinho também, estes são afetos suaves, segundo esta terminologia. O duro, como um braço forte, sustenta e levanta, serve de apoio, é sólido, firme, confiável. Pode estar associado a afetos como a confiança, a fé, os conselhos, a solicitude, a companhia. Não tem a ver, o duro não necessita ter apenas uma conotação negativa. O poder tem esta dimensão positiva e negativa, claro, e o duro também tem esta dimensão positiva e negativa. O poder é as realidades às vezes também a realidade também às vezes o é. Parece que todo o afeto que se apresenta como imposição tem esta qualidade. Quando nós impomos algo a alguém, nós sentimos que é algo duro, experimentamos com uma certa dureza, rudeza. As caras que não sorriem, que carecem de gestos, são figuras endurecidas. E cuidado com elas. Vamos ver agora esta dimensão entre o alto e o baixo no campo dos afetos. O alto. Há certamente sentimentos altos, como as altas virtudes, a generosidade, mas sobretudo existem sentimentos que tendem à altura, ou seja, são ascendentes. O baixo. Cair, descender, não requer esforço, apenas distração. No entanto, esta questão do cair também é muito utilizado na forma como nós vamos valorizando e expressando o que experimentamos. Quando nós dizemos esta situação deitou-me abaixo, sinto-me abatido, não é? O William Reich, que foi um grande psicanalista, o introdutor das psicoterapias corporais, dizia que o medo de cair era um dos principais medos humanos. E de certa forma, nós temos esse receio de perder o chão, de ficarmos desamparados. Os afetos que possuem tais qualidades especiais são o abandono, o descuido. Cai-se em desespero, no esquecimento, no vício, de modo que os afetos baixos, alto e baixo, são os piores. A maldade, o fracasso, a destruição, a traição. E, para terminar, já estamos aqui a terminar, eu já vos adiantei um pouco o que vem a seguir. Espero que tenham gostado, acima de tudo, mais uma vez, desta partilha. Claro que não se esgota aqui a qualidade ou as qualidades dos afetos, mas acho que esta contribuição do Pablo Cristiliev, acho que é importante para nós podermos ganhar cada vez mais uma gramática emocional que nos permita nomear, que nos permita integrar toda esta diversidade de experiências afetivas e emocionais que nós vamos vivendo, que nós vamos experimentando. Antes de terminar, gostaria de vos apresentar uma nova rúbrica do Horizonte Humano e desta série de Psicologia Emocional que se intitula Emoções Conversáveis. E passo já a apresentar o primeiro episódio e a nossa convidada. A nossa primeira convidada será a psicóloga e psicanalista Isabel Mesquita, que nos vai falar sobre o amor e o desamor, ou seja, do amor e do desamor. Será uma conversa e o nome Emoções Conversáveis foi inspirado na perspectiva do Agostinho da Silva de uma vida conversável, de encontrarmos aqui convergências, mais convergências do que divergências, mas que acima de tudo possamos conversar. A Isabel será a primeira de muitas e muitos convidados nacionais e internacionais que nos irão ajudar, sem dúvida, a conhecermos um pouco mais esta riqueza
da vida interna do ser humano, tendo em conta a sua emocionalidade e a sua afetividade. Meus amigos e minhas amigas, hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostarem, divulguem, partilhem. O objetivo essencial destas partilhas que eu vou fazendo aqui com vocês é, de certa forma, promover uma certa literacia emocional para todos os interessados, seja a população em geral, seja profissionais das mais diversas áreas, porque eu julgo que é algo que é necessário nós irmos ganhando aqui cada vez mais uma gramática no campo das emoções que nos permita dialogar, que nos permita compreender, que nos permita integrar tudo o que nós vamos vivendo e experimentando. Para quê? Para que haja efetivamente um horizonte humano. Até à próxima.